a bela Veneza, a sereníssima cidade, palco de grandes paixões e lutas históricas entre famílias. A família Machiavelli, conhecida por sua habilidade mercantil e por controlar rotas comerciais estratégicas, mantinha uma rivalidade feroz com os Monteverde, que por sua vez eram destemidos concorrentes no comércio de especiarias exóticas e tecidos luxuosos na Idade Média. Essa disputa, alimentada por décadas de desavenças e manobras comerciais obscuras, criou uma tensão constante entre os dois clãs. A família Conti, cuja lealdade oscilava entre os Machiavellis e os Monteverde, era uma terceira família que fazia parte dessa intriga de gerações. Uma antiga aliança quebrada e uma série de acordos comerciais desonestos desencadearam vários eventos que deixaram cicatrizes profundas nas relações entre os três clãs. Nos becos estreitos de Veneza, onde as águas escondiam segredos e as vielas sussurravam histórias, vivia Gemma Conti, uma jovem de rara beleza, cujo coração era cobiçado por dois pretendentes distintos. Marco Machiavelli, que representava a tradição e o prestígio, e Francesco Monteverde, filho de um mercador abastado, emanava uma áurea de paixão e liberdade. Marco personificava a elegância e a tradição da cidade flutuante, enquanto Francesco emanava a paixão intrépida das águas revoltas que cercavam a cidade dos canais. Marco, envolto em vestes opulentas, personificava a pompa de uma nobreza arraigada em séculos de tradição. Cada passo seu ecoava como um anúncio de uma era há muito esquecida. Era orgulhoso e se gabava do poder que sua família possuía na bela cidade da água. Francesco, ao contrário, movia-se com a graça ousada das ondas revoltas, desafiando as convenções sociais com um sorriso que era tanto promessa de um novo tempo quanto desafio. Os dois declararam interesse em conquistar o coração da bela Gemma quase que simultaneamente, e isso fez aumentar a rivalidade natural entre as duas famílias. No entanto, Gemma, sem ainda estar apaixonada por nenhum dos dois, pois não os conhecia bem e receosa de tomar uma atitude precipitada, protelou essa decisão o quanto pôde. Ambos lhe disseram que esperariam a resposta até o grande baile de máscara. A família de Gemma sempre viveu imersa nessa guerra silenciosa entre as duas famílias rivais, enredadas em rivalidades comerciais antigas que ressoavam como as melodias de um alaúde sombrio. Por isso, os pais de Gemma, reféns do passado, pressionavam-no a escolher entre o fardo da tradição e a promessa de um amor que desafiaria as amarras sociais. Gemma não sabia como resolver esse dilema, pois o seu coração ainda não pertencia a nenhum dos dois. Ela não estava preocupada em fazer parte de uma rixa antiga, não. Ela buscava encontrar o amor verdadeiro e não ser parte de uma disputa entre famílias. Precisava encontrar uma saída. Mas qual? Não conhecia bem o Marco e nem o Francesco. Precisava conhecê-los melhor antes do grande baile. Dessa maneira, pediu aos pais que proporcionassem um encontro com cada um para que ela pudesse avaliar melhor a quem escolheria. O primeiro a participar de um jantar na residência dos Conti foi o Marco, o qual chegou pontualmente no horário determinado e presenteou Gemma com um colar de pequenos diamantes de uma beleza ofuscante. Colocou-o no pescoço dela, certo de que com isso aumentaria a chance de conquistá-la. Muito obrigada, Marco. O colar é muito bonito, disse-lhe Gemma. Não há de quê, minha cara. Você merece muito mais que isso. Aliás, quando nos casarmos, você terá as joias que desejar, respondeu-lhe Marco.
Marco estava trajado de forma opulenta, que personificava sua nobreza tradicional. Cada passo seu era meticulosamente ensaiado e seus atos eram calculados. Era previsível, mas atencioso e cortês. Ao terminar o encontro, Gemma se sentiu mais indecisa do que antes. Não sabia apontar ainda o que poderia tornar um mais especial que o outro, porém ainda havia o encontro com Francesco. A chegada de Francesco na casa de Gemma foi uma sucessão de fracassos. Ele não pôde chegar na hora marcada, deixando a família dela aguardando por cerca de meia hora, o que era um sinal de muita indelicadeza. Além disso, os seus trajes não estavam de acordo com a ocasião, o que muito desagradou o pai dela. Educadamente, ele pediu desculpas aos condes, dizendo que preferiu chegar tarde e ir vestido do jeito como estava, pois estava trabalhando, do que perder um momento tão importante em sua vida. Ao falar tais palavras, seus olhos repousaram suaves sobre Gemma. Quando os dois tiveram um pequeno momento a sós, ele lhe ofereceu uma caixinha dourada com um cacho de cabelo dele. Gemma, essa caixinha contém uma parte de mim, para que você nunca se esqueça que podemos ser um do outro integralmente, se você aceitar o meu amor por você, falou-lhe Francesco. Quando ele se retirou, ela mostrou o presente à família, que repudiou a lembrança por não apresentar valor comercial. Isso pesou muito para que eles ficassem a favor de Gemma escolher o Marco, que chegou na hora certa, muito bem arrumado e trouxe um belo presente. Para a família, tudo já estava certo. Marco seria o pretendente, mas para Gemma ainda não era o suficiente para qualificar um e desqualificar o outro. Faltava o coração dela definir a quem pertenceria para o resto de sua vida. O baile de máscaras é uma festa tradicional em Veneza, muito elegante e cria um ar de mistério, já que todos os convidados estarão com o rosto coberto. A máscara nobre era usada nos grandes bailes pelos nobres da época para enfeitar e cobrir os rostos. Na efervescente sociedade da alta nobreza da Idade Média, onde as fachadas polidas e sorrisos calculados escondiam intrigas sutis, agendava-se o esperado baile de máscaras anual. O esplêndido salão, adornado com tapeçarias de riqueza indescritível, aguardava para ser palco de um drama que transcenderia as máscaras físicas e revelaria as máscaras sociais meticulosamente desenhadas pelos frequentadores. Em uma noite de máscaras, onde as sombras dançavam ao som das águas turquesas, Veneza se transformou em um teatro de intriga e toda a sociedade local sabia que naquela noite Gemma faria sua escolha definitiva sobre quem iria ser o dono do seu coração. As máscaras escondiam identidades, mas o coração de Gemma, palco de indecisões, ansiava por desvendar qual dos dois pretendentes seria capaz de a amar e de ser amado por ela. Gemma, ao chegar no baile, não foi de imediato ao salão e sim dirigiu-se a uma porta lateral, entrando em uma saleta de onde podia espiar os presentes no evento sem ser vista. Observou que Marco, esbanjando a sua apresentação em uma fantasia caríssima, demonstrava grande prazer em ser exaltado e elogiado. Pôde notar também que ele se aproximava galantemente de todas as belas moças no local, sempre com um sorriso elegante e conquistador. Suas ações eram carentes de espectadores e os quais o bajulavam, aumentando-lhe o sentimento de prestígio. Francesco, ao contrário, movia-se como a graça das suaves ondas que lambem as areias da praia.
calma e serena. Estava tranquilo no seu canto e toda hora olhava para a entrada, como que esperando a chegada dela. Não se tornava o centro das atenções, nem tentava conquistar as belas mulheres do local. Muito pelo contrário, parecia preocupado pela negativa que poderia receber de Gemma naquela noite. Enquanto Gemma observava Francesco, uma crescente onda de carinho e amor encheu-lhe o coração. Ao notar nele uma certa ansiedade pelo resultado daquela noite, ela percebeu que ele era quem de fato estava interessado nela. Os Machiavelli, igualmente ao Marco, desfilavam pelo salão rindo e zombando dos Monteverde e diziam para todos que não havia homem que se comparasse à beleza e riqueza de Marco. Certamente a bela Gemma escolherá um Machiavelli, gabou-se o pai de Marcos a um amigo em conversa. Satisfeita com tudo que observou, era hora dela entrar no salão. Já havia sido combinado com as famílias dos pretendentes que cada um dançaria pelo menos uma vez com ela. Gemma, envolta em um vestido de seda negra, caminhava com graça pelas imponentes colunas e sua máscara adornada de plumas negras conferia-lhe uma áurea de mistério. Ela sentiu o olhar de todos os presentes, curiosos pela escolha que ela faria. Do outro lado do salão, Francesco, trajando uma máscara prateada que combinava com a riqueza de sua capa bordada, sorriu ao ver que ela havia chegado. Ela se dirigiu ao seu pai, confidenciando-lhe que dançaria primeiro com Francesco, e o seu pai o convidou para a dança tão aguardada por todos os presentes. Os dois se encontraram no centro do salão, cercados por um círculo de olhares curiosos. O brilho nos olhos deles transparecia um grande prazer em compartilhar daquele momento. A música, no ritmo cadenciado, parecia ecoar as batidas dos corações entrelaçados. Subitamente, um murmúrio se espalhou pela multidão quando Marco, mascarado e de capa vermelha, adentrou o meio do salão, interrompendo a dança do casal. Um silêncio tenso seguiu seus passos, como se o próprio destino estivesse ali pronto para intervir. Ele se aproximou de Gemma, ignorando protocolos e tradições. A tensão cresceu e os olhares eram fixos, enquanto a intriga se desenrolava diante dos presentes. Gemma, você não pode dançar primeiro com ele! A voz dele ressoou, cortando o ar como uma faca afiada. O rosto de Gemma empalideceu, seus olhos fitaram Marco diante dela e a máscara de plumas tremulou levemente. Francesco, de um impulso só, gritou: "Respeite a senhorita, seu canalha!" Ali, naquele momento, as velhas feridas familiares foram expostas no esplendor do baile de máscaras. A tensão pairava no ar, tangível como o aroma salgado do mar Adriático. Os segredos entrelaçados entre as três famílias emergiram como fantasma do passado, determinando que a escolha de Gemma não seria apenas uma questão de imposição, mas também de amor. Uma terrível briga entre os dois e suas famílias parecia iminente naquele momento, quando Gemma se colocou entre os dois e disse: "Posso sim. Eu estive escondida aqui no baile por um tempo antes de entrar no salão e pude observar o comportamento dos dois. Marco, vi os seus sorrisos galantes para todas as moças do local. Vi também que você tentou conquistar uma por uma. Não é um homem assim que eu quero." E, virando-se para Francesco, acrescentou: "Quero um homem que não só me dê joias, mas me dê uma parte sua. Um homem que, apesar de ter que enfrentar uma família exigente quando está atrasado, não falta um compromisso. Um homem que, mesmo sem estar devidamente trajado, sacrifica a sua reputação
mas não perde a oportunidade de me ver e, acima de tudo, preocupa-se em saber se eu o quero de verdade. Francesco, esse homem é você. É você que eu escolho para amar e ser amada pelos restos dos meus dias. Ele, em um impulso, mesmo na frente de todos os olhares, beijou-a com muito amor. Marco e sua família, envergonhados pela escolha de Gemma, se retiraram imediatamente do baile. 2 meses depois desse fato, a cerimônia matrimonial ocorreu em grande estilo e com muita alegria do casal. Meus caros, dessa história tiramos uma lição. No amor, assim como na vida, é importante lembrar da sua capacidade de observações antes de afirmar conclusões, pois em muitos momentos elas podem ser precipitadas. Além disso, deve também estar atento a quem tenta encantar simplesmente pela aparência.